Já reconheceu o seu milagre hoje? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Simples com Deus. Os episódios são lançados todas as segundas-feiras às 19h30, então não perca, se inscreva no canal. Em algum lugar aqui da tela já está aparecendo o link para você se inscrever. Venha participar conosco desse ambiente onde falamos do simples com Deus, mas que é tão profundo. O simples não é raso, ele é profundo. Hoje eu tenho o prazer de... Aqui conosco está o pastor Juninho, que eu conheço, o nome dele é Sérgio, viu, gente? Mas eu conheço ele como pastor Juninho, do Compaixão Aquece. E é um prazer receber o pastor aqui, Obrigado. nesse ambiente onde a gente fala da simplicidade. O pastor tem um projeto tão incrível que lida com os moradores de rua em um ambiente de tanta vulnerabilidade. Sim. Então, para mim, está sendo uma honra, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço pela oportunidade, agradeço a todos que estão assistindo aí. Espero que seja bênção em nome de Jesus. Pastor, conta para nós um pouquinho da sua história, como que o pastor conheceu Jesus, como veio esse coração servo. Conta um pouquinho para nós. Sim, eu fui evangelizado, na verdade, dentro de um campo de futebol. Por isso que eu falo que sempre que a gente tem a oportunidade, o lugar que Deus nos coloca é o local que Ele quer nos usar, né? E dentro do campo do futebol, eu via o pessoal da igreja chegando ali, todo sábado eu encontrava esse pessoal e eles foram se aproximando, me convidando, e todo sábado quando eles chegavam, a gente tinha tomado, tinha bebido alguma coisa, e eu comecei a ficar envergonhado quando eu via eles, né? Todo sábado. E ali eu estava passando um momento difícil, meu filho sofreu uma lesão no joelho muito grave, eu também com uns problemas com dependência química e alcoólica também. Chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, e eu lembrei desse convite que o pessoal sempre fazia ali, me chamando para ir para a igreja, e eu fui, dei o primeiro passo, fui até a igreja Família da Fé, que foi a igreja que eu me batizei. Graças a Deus ali foi um tempo maravilhoso. Me batizei lá, eu e a minha esposa, e aí comecei um processo de libertação, de cura, até a primeira missão, que foi lá na Cracolândia, que eu recebi um convite para ir para a Cracolândia, fazer uma missão lá. Nunca tinha me envolvido com missão, e ali eu pude dar de frente com usuários, com o pessoal que usava o crack ali dentro da Cracolândia de São Paulo, um lugar assim muito, muito triste. E por ter vivido isso na família, tanto por parte do meu pai, quanto da minha própria parte, né, da questão da dependência, eu me identifiquei. E Deus foi me ministrando, foi me direcionando, até mesmo porque eu creio que Ele nos usa aonde nos causou dor, aonde alguma coisa, alguma marca ficou, Ele nos usa nesse local, né? Então, quando eu me deparei com o pessoal em situação de rua ali, naquele ambiente de dependência química, crack para tudo quanto é lado, eu entendi que era aquilo que Deus queria da minha vida. Entendi. E pastor, quanto tempo depois que o pastor conheceu Jesus que o pastor entendeu que o seu propósito era missão? Foi muito rápido, assim, foi, acho que nem um ano foi, porque assim que eu me batizei, falei, eu preciso me envolver em alguma coisa, né? Porque quando eu sempre toquei na noite, eu era sempre cheio de atividades, então eu falei, eu preciso ocupar o meu tempo, ocupar com coisas do reino. Então, pô, quando eu fazia as coisas do mundo, me entregava, e falei, então agora para Deus eu preciso também mergulhar nas coisas de Deus. E foi quando eu recebi o primeiro convite para ir para essa missão lá na Cracolândia. Não deu nem um ano, mais ou menos, e ali no primeiro dia, estava ali em missão, a gente foi andar no meio do fluxo do pessoal que estava usando droga ali, e tinha um rapaz que ele estava sentado com vários cachimbos na mão. E Deus me levou até aquele rapaz, é como se eu tivesse parado todo o tempo, só existisse eu e ele. E ali eu comecei a olhar para aquele rapaz ali, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração, falou, era para você estar no lugar desse rapaz. Meu Deus. E ali, aquilo foi muito forte, que eu falei, Deus, eu entendi o que o Senhor quer de mim, né? Porque era para eu estar ali, e Ele me livrou daquilo, Ele me tirou do lamaçal,
e me deu uma nova oportunidade. E se ele me levou até aquele lugar, um ambiente de muita tristeza, é porque ele queria fazer algo. E ali eu comecei a me entregar, comecei a fazer algumas coisas, até o dia que eu encontrei crianças lá na Cracolândia. E esse dia foi muito forte, foi o divisor de águas assim, da minha vida, do meu chamado, porque lá eram mais ou menos umas 5 horas da tarde, estava muito frio, chegou algumas crianças, e uma tinha 3, uma 5 e uma 9. Deus. A de 3 eu peguei ela no colo, ela estava até cheirando urina, estava molhada, e elas estavam ali no meio dos usuários, e a de 5 anos pegou e me chamou, falou: tio, vem aqui ver a minha casa, aonde que eu durmo. Me pegou pela mão, me levou, tem até registro disso, me levou até uma casinha de brinquedo, aquelas de zíper, uma casinha lá, aquela tipo As lona, uma barracas, barraquinha. né? Me levou até essa barraquinha, chegou lá, ela tirou um cachorro de pelúcia grande, com um sorrisão e falou: aqui é minha casa. E aquilo foi muito forte, porque a minha filha tinha a mesma idade dela, 5 anos. Nossa. E eu olhei ao redor, só o usuário e aquela menina naquela situação. Falei: cara, eu preciso fazer alguma coisa. E fui embora chorando, porque tinha acabado as doações, tinha acabado a comida, só tinha 5 pães lá, que a gente ia comer, que a gente não tinha almoçado, era 5 horas da tarde. Roupa tinha acabado, a gente não foi preparado com roupa para crianças, somente não tinha cobertor, mais nada, enfim. Entregamos os lanches lá para as crianças, a gente foi comer depois. Cheguei em casa, recepcionado pela minha filha, pela minha esposa, e ali, a hora que eu vi minha filha, eu já comecei a chorar, porque eu lembrei da menina. E à noite, antes de dormir, assim, Deus falando, Espírito Santo ministrando muito ao coração. Falei: Deus, eu entendi. E ali eu comecei uma campanha de cobertores que deu a origem ao Compaixão Aquece. Porque a gente fez uma campanha de cobertores, arrecadamos esses cobertores. Resumindo um pouco, de um dia para o outro, o pessoal começou a depositar dinheiro na minha conta, explicando o propósito, que era para entregar cobertor pro pessoal de rua, tal, que eu tinha visto criança na rua. E daí, em uma semana, levantamos 1.500 cobertores. E daí, para entregar esses cobertores, seria necessário uma equipe, pessoas, tal. E aí, fui convidando amigos: vamos lá, vamos entregar, tal. E quando entregou todos esses cobertores, eu me vi com 1.500 cobertores. O que eu faço com tudo isso, né? E aí comecei a ir para a rua. E aí foi dado o nome de Compaixão Aquece pelo frio. E aí deu início ao Compaixão Aquece, que estamos há 9 anos, esse ano faz 10 anos já. 10 anos de compaixão? 10 anos. Quantas palavras ministradas, quantos abraços dados, não? Muita coisa, muitas coisas, testemunhos, pessoas transformadas, e muito mais do que as pessoas, o nosso coração transformado a cada dia, vendo os testemunhos, vendo as vidas, pessoas que só precisavam de uma oportunidade, e ali, através de uma oração, foi resgatado. Hoje eu tenho um amigo que ele é gerente num restaurante aqui de Campinas, era do Trevisan, hoje ele está num outro restaurante, e toda vez que eu vejo ele, Deus me leva até ele assim, para dar aquela injeção de ânimo e falar assim: cara, continua. Porque é um cara que estava ouvindo uma oração no meio da 3 de maio, ele veio por uma oração que ele escutou, e ali ele ficou, aí pediu uma oportunidade, a gente arrumou uma entrevista para ele, saiu da rua, já foi pro alojamento, do alojamento foi trabalhando, hoje o cara é gerente, tá bem até hoje. Então eu carrego esse testemunho como uma verdade assim para a gente continuar, né? E vale a pena servir a Deus, vale a pena fazer a obra missionária. Vamos para 10 anos, muitas histórias, muitos testemunhos, graças a Deus. É muita coisa, né, pastor? Eu falo que, inclusive, é o intuito desse canal, porque eu conheço o pastor há alguns anos, né, através do meu cunhado, meu esposo, mas eu não conhecia toda a história. E eu acredito que muitas pessoas também já viram Compaixão Aquece, né? Talvez no Instagram, Sim. ou inclusive a perua, né? Porque tem a perua do Compaixão. A combosa. A combosa do Compaixão. Mas não conhecia essa história, o que trouxe. Porque o pastor estava no lamaçal do pecado, ali perdido, também tinha vícios. Sim. E de repente Deus fala assim: filho,
você vai ajudar agora as pessoas a saírem desse local que você estava. Que você talvez não precisou de ninguém evangelizar você. Graças a Deus, não foi te evangelizar na Cracolândia. Sim, Mas Deus te deu essa visão de que talvez se você não tivesse aceitado aquele chamado, era lá que você ia estar. sim, exatamente. Foi exatamente isso que Deus ministrou. E por ter vivido isso, né, na família, eu perdi meu pai para as drogas. Meu pai, ele foi usuário de crack durante anos, e pouco tempo antes dele falecer, eu comecei devagarzinho para a igreja, assim, mas não conhecia, então eu não tive forças para ajudá-lo, para direcioná-lo, eu não conhecia a casa de recuperação, eu não sabia como ajudar meu pai, eu não tinha os caminhos. E ele veio a falecer devido a várias complicações pelo uso prolongado, né? E quando ele faleceu foi quando eu mergulhei realmente na dependência. Fui ladeira abaixo, quase perdi minha família. Foi assim, foi muito Deus me tirando desse ambiente. Então hoje cada pessoa que a gente estende a mão, sabe, é como se eu estivesse estendendo a mão para ele também, sabe, e sabendo que toda aquela experiência ruim que eu vivi dentro da família, vão ter pessoas que não vão viver mais. E hoje a gente caminha por um outro braço do compaixão, que é famílias e crianças, porque Deus tem ministrado muito ao nosso coração sobre que o amor antecede a necessidade. Porque quando eu vou para a rua, muitas das vezes eu já chego atrasado na rua. Então, a gente vai pela necessidade. A pessoa já está ali passando dificuldade, já está ali numa situação, claro, muitas vezes por escolha, mas ela já está ali. A gente vai por uma necessidade. O amor, ele antecede a necessidade. Então, a gente quer ir para as comunidades, atender as crianças, as famílias, para que seja feito um trabalho de prevenção, tanto na dependência, se tiver alguém ali que precisa de uma internação, não corra o risco dessa pessoa ir para a rua, não corra o risco dessa pessoa muitas das vezes perder o trabalho, às vezes ela só precisa de um direcionamento. Dá tempo ainda, sabe, de falar de Jesus. Chegar antes da rua chegar. Isso. Seria isso, pastor? Chegar antes da rua. Da rua. E agir pelo amor, não pela necessidade. Exato. É claro, a gente vai, também é no amor na rua, mas se Deus dá estratégia para que chegamos antes, né, dessa situação. Então, porque às vezes eu acho que é o momento certo. Uhum. Existem momentos que você vai ter que resgatar quem já está. Sim. Mas muitas palavras lançadas sobre a vida da pessoa não deixam ela chegar naquele ambiente, né? Sim. Então a ideia, eu entendi que a ideia desse projeto novo, né, essa nova fase do Compaixão, é chegar antes de ter que oferecer uma marmita, porque a pessoa tá ali em situação de rua. Sim. É chegar antes dela, é restaurar famílias, é restaurar lares, né? Sim. E essa tem que ser a nossa luta, né? Sim. Deus restaurou e cuidou. E uma coisa que o pastor fala muito interessante, que me marca, é a questão ao invés de seu pai ter passado por tudo aquilo ruim, ao invés do pastor olhar e falar, cara, eu não quero isso pra mim, o pastor fez o contrário. Se afundou mais. Seu pai já tinha morrido numa situação de dependência super triste. E ao invés de sair dela, o pastor se afundou ainda mais. Sim. Quantas realidades não são assim? E na verdade eu sempre disse isso, por acompanhar de perto isso, né, o sofrimento da minha mãe, de toda a família, era a minha fala, eu nunca vou passar por isso, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou usar isso. E quando eu vi, eu já estava assim, realmente enfiado, né, nesse ambiente, nesse mundo da dependência química, no alcoolismo. Então, muitas pessoas estão nesse ambiente, né? Muitas das vezes são pessoas que tiveram uma estrutura familiar, tiveram tudo, mas acabaram tomando decisões ali num certo momento da vida. E é por isso que a gente não julga as pessoas que estão em situação de rua, porque cada um tem uma história. Sim. Tem pessoas que estão ali, o cara era trabalhador, o cara sempre manteve a casa, sempre cuidou dos filhos, teve uma situação de um adultério ou alguma coisa, aquele cara se revoltou e foi parar na rua. A gente tem muitas histórias assim. Tem história do cara perder o emprego, a família tem uma estrutura, às vezes, do seu familiar que traz por causa das crianças, leva a família para morar
dentro da casa dos pais e o pai fica como? Aí o pai acaba indo parar na rua. E tem também as pessoas que escolhem bebida dependência por achar a droga mais fácil na rua, de fácil acesso. Então, tem vários casos, mas nós não podemos julgar, porque toda pessoa tem uma história, né? Por trás das cicatrizes, tem uma história, tem A algo que gente aconteceu. tem, né, as heranças aí históricas, né, da Sim. nossa vida. E, pastor, como uma pessoa que viveu a questão do uso da droga, o Uhum. pastor acredita que o álcool seja a porta de entrada para várias outras? Sim, com certeza. O álcool, ele é um portal, porque, assim, você começa a beber, chega um momento que ali você já não controla mais o seu corpo. E você vai dando legalidade para outra coisa, né? Tem pessoas que eu conheço que conseguem ficar numa cerveja, conseguem ficar ali, né, naquele meio de campo. Mas é uma coisa muito séria que você acaba brincando, né, com isso. E a gente que já viveu isso, eu não posso nem pensar em brincar com isso. É realmente colocando a mão no fogo, né? Então, o que eu falo para as pessoas, não entra, cara, não vai, porque tem pessoas que conseguem se manter, mas, cara, você vai pagar para ver se consegue se manter ali. Então, eu acredito que o álcool, sim, ele é um portal, é uma brecha para que você vá para outras coisas, porque eu comecei bebendo uma cerveja, comecei tomando uma caipirinha, daí vai, não tá legal, não, a brisa já não sente mais coisa, uma coisa vai chamando a outra, né? E aí vai, um abismo vai levando a outro. Chega um momento, quer saber, cara, já tá tudo ferrado mesmo, então, daí eu vou fumar um cigarro. Vai fumar um cigarro. Aí, outra vez, o cigarro já, dá uma maconha aí. Parece que vai ter sempre que se ampliando, né? Sim, Tem que ser algo mais forte. mais forte. Vamos um pouquinho mais forte, né? E daí, quando você não. São vários fatores. Por exemplo, você pode beber por um momento de alegria ali, encerrou, tá tudo bem, enfim. Mas pode beber também no momento de tristeza e ali aquilo vai consumindo ainda mais. A hora que você vê, uma coisa está puxando a outra. Então, realmente, o álcool ele é um portal. Então, é o que eu falo para as pessoas: não entra nisso, né? Tem gente que defende, cara, eu consigo ficar na minha cervejinha. É um risco muito grande, né? Então, cada um sabe o que faz, mas por experiência, por viver na rua, viver a situação das pessoas, todo mundo começou numa cervejinha, começou numa caipirinha, começou em algo ali e foi levando a outras situações, até mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Um pai de família que só tomava uma cerveja, a família foi embora, enfim, o cara foi num pico de emoção tão grande que, cara, começou a beber, foi pra rua. Por exemplo, tem muitas pessoas que não foram usar droga na rua e nem beber na rua enquanto estavam na rua, mas por estar na rua, vivendo aquele frio, vivendo alguns momentos de dificuldade, cara, tá muito frio, vou tomar um negócio para ver se esquenta. Ou vou beber para ver se eu durmo quanto antes, porque daí amanhã eu acordo e já passou. É outro dia, É né? outro dia. Então, tem muitos casos assim também, de pessoas que não bebiam, não usavam droga. Então, tá muito frio, o cara está na rua, o cara vai e toma o que tiver ali. Se tem álcool, se tem pinga, se tem álcool do posto, bebe qualquer coisa. Então, assim, o álcool ele é um portal e realmente, depois que você entra, é difícil sair. E eu tenho, assim, levando em consideração algumas histórias que eu escuto dentro, inclusive, do meu ambiente de trabalho e tudo mais, eu ouço muito se falar das famílias destruídas. Eu acho que o álcool destrói ainda muito mais famílias do que outros tipos de droga. Sim. Porque a pessoa bebe, aí ela fica mais corajosa, ela fica mais agressiva, ela fica... Então, tudo isso. Então, tem famílias que é destruída pelo alcoolismo. Sim. Eu acho que é uma das piores drogas que a gente tem hoje, Sim. a bebida alcoólica. Até mesmo pelo fácil acesso, né? Hoje, o cara Não é ilícito, né, pastor? então, o cara quer tomar um corote, ele vai no mercado, qualquer barzinho vende, qualquer esquina vende. Então, o grande problema de casa, né, na época da minha mãe, do meu pai, enfim, era o álcool.
Porque o álcool, meu pai bebia, ele se tornava uma pessoa totalmente diferente daquilo que a gente conhecia. E quando eu comecei a beber, eu também me tornava uma pessoa totalmente diferente, né? Então, o álcool ele é de fácil acesso, então por isso que é o mais difícil. E acredito que é, é muito difícil por ter esse acesso de conseguir controlar, né? Mas eu acredito que a esperança está em Jesus, né? Jesus ele é o remédio para todas as dores, para todas as lutas. E graças a Deus, no meu caso, eu não precisei ir para uma casa de recuperação, mas precisei mergulhar em Jesus e ali foi tirando o carrapicho, foi limpando, foi fazendo. Não foi de uma vez, até mesmo porque quando eu fui para a igreja, fui a primeira vez, aí no primeiro culto, minha esposa ergueu a mão para o apelo para o batismo. E quando eu vi ela erguendo a mão, eu falei, cara, é muito sério isso, né, essa decisão. Olhando ela assim, eu falei, não quero saber disso não, só tô vindo no culto. Aí levava ela pro culto, pra classe lá de batismo, e comecei a voltar a ir pro bar. Deixava ela no culto, na classe de batismo, e ia pro bar. E ela, enquanto isso, ela tava orando, né? Falou, não, ele vai vir também. Até que um dia eu peguei e falei, vamos lá ver como que é esse curso aí, quero ver, né? E fui. Chegando lá, eu vi, né, uma pessoa lá que tava dando curso pra gente lá, falando de uma forma tão diferente de Jesus, assim, eu me senti tão amado naquela fala e eu falei, cara, legal, gostei disso e comecei a frequentar. Só que até então eu ainda estava bebendo, estava naquele processo, até um dia que eu fui disposto, assim, à disposição mesmo para largar tudo, jogar tudo pro alto, porque eu não estava conseguindo parar de beber. E eu achei, por estar indo para a igreja, eu precisava largar tudo e eu não estava conseguindo. E comecei a entrar em conflito com essa situação. Até que no dia que eu cheguei lá para largar tudo, Deus usou a vida de um pastor lá para falar comigo, ele ministrando e falando, cara, cada um é um processo. Tem pessoas que Deus vem e tira com a mão, o cara já de uma vez já é liberto, já é curado, e tem pessoas que é um processo. E cada situação ele vai trabalhando de uma forma. E ali eu me apeguei àquela palavra e daquele dia eu parei de beber. Naquele dia eu falei, cara, eu entendi. Aí já fui negando, parei de ir a alguns lugares, comecei a me policiar e graças a Deus. Inclusive, eu acho que um dos conflitos que o pastor tem, talvez seja o conflito de muita gente. Eu preciso ir para Jesus quando eu tô certinho a vida, Sim. não bebo mais, não uso mais droga, né? Uhum. O que eu fazia, eu não faço mais. Sim. E é Deus quem vai fazer, né? Com que Sim. nada disso aconteça mais. Na verdade, isso é usado muitas das vezes até como desculpa, né? Porque você vai ganhando tempo, né? Por que você não vai? Porque eu ainda não estou preparado, ainda não estou. Então você vai ganhando um tempo, vai servindo um pouco de desculpa, né? Mas a gente deve ir da forma que a gente está, se entregar realmente, Deus vai fazendo a obra. Eu falo que talvez se Deus tivesse tirado com a mão no primeiro momento, eu não tivesse tido mais vontade de nada, talvez eu nem estaria fazendo o trabalho que hoje ele direcionou para a gente fazer, porque eu acredito que essa luta, dessa batalha de aos poucos ir vencendo, isso foi moldando meu coração e me direcionando para entender também a luta das pessoas. Sentir a dor do outro, né, pastor? Ter empatia, compaixão, entender que, cara, cada um tem uma maneira, né? Não virar, cara, você não sabe porque você é sem vergonha e tal. Não, cada um tem uma maneira ali de ser tratado. É claro que tem a renúncia após realmente se entregar, escolher viver uma nova vida, tem tudo isso. Mas a gente sabe que é um processo, então esse processo pode levar anos, né? Enfim, nós somos moldados a cada dia. Então hoje eu consigo entender melhor isso, respeitar também, entender a dor do próximo, para poder trabalhar com pessoas de rua. Se eu não sentisse isso, hoje talvez seria em vão trabalhar, porque você estende a mão hoje, amanhã o cara cai de novo. Tem pessoas que eu levo para casa de recuperação, o cara fica, sei lá, 3 meses, quando sai, no outro dia já cai de novo. Então como que eu vou
voltar a trabalhar com essas pessoas se eu não acreditar que um dia ela pode sair daquela É o situação. amor, né, pastor? É esse amor que o pastor entrega na vida dessas pessoas. Sim. Porque se o pastor não tivesse esse amor por almas, né, por restauração de vida, levei um dia, Sim. o cara não quis atrás, ó, já fiz minha parte. Fiz minha parte, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? A minha estrelinha no céu eu já ganhei, digamos assim, né? Sim. Já fiz minha parte. Mas eu reiterar, eu vou lá, vamos de novo. Sim. Você caiu hoje? Vamos de novo. Sim. É isso que Deus faz conosco. Porque todo dia a gente peca, todo dia a gente cai. Sim. Né? Então todos os dias Deus vai lá, levanta a gente de novo, fala, vai mais uma vez. Se verdade, pra gente falasse a mesma forma que a gente fala, né? Não, eu já fiz minha parte, seria. Não, seria em vão, né? Tudo que a gente crê. Então a gente crê num Deus que cuida de nós, que estende a mão, que está a todo momento lutando, pelejando pelas nossas causas também, conosco, com um propósito, de acordo com o propósito dele. Então, da mesma forma, eu creio que essa empatia e compaixão tem que partir de nós. Sim. Porque é um Deus que manda o seu único filho para morrer por todos nós, né? Que amou o mundo de tal maneira, e da mesma forma, ele nos envia a ter essa empatia e compaixão para o próximo, para todo dia estender a mão se necessário. Né? É muito incrível, né? O amor do Senhor para conosco. E o pastor não cuida só de moradores de rua, né, pastor? O pastor vai para os ribeirinhos, foi para a África. O pastor passou por uns maus bocados na volta, né, pastor, Sim. da África. Como que nasceu esse projeto com os ribeirinhos, pastor? Ribeirinhos, sempre tive vontade de fazer um trabalho lá, e recebemos um convite, eu e minha esposa, de fazer uma viagem missionária para lá, num barco da Sociedade Bíblica. Durante uma semana eles vão percorrendo as regiões ribeirinhas, levando assistência médica, também cesta básica, visitando algumas famílias, e fazendo esse trabalho de mais da parte médica ali. Então a gente foi um dia, e ali a gente foi direcionado para ficar num bazar. O pastor lá teve a ideia de fazer um bazar para as famílias. Então a família, depois de ser atendida pelos médicos, ela era direcionada para o bazar, e toda pessoa que era atendida recebia uma pulseirinha. E a última etapa era o bazar, onde a gente estava, e a gente orava por cada pessoa que passava lá. Então durante o dia ali era mais de 200, 300 pessoas, e a gente orava uma por uma. Eu, minha esposa, mais 2 pessoas ficavam ali cuidando do bazar e orando pelas pessoas que passavam. E a primeira vez que a gente foi para Belém, lá para a Ilha do Marajó. O Espírito Santo foi ministrando no meu coração, falando que tinha mais coisa para ele me mostrar ali. E quando eu voltei para Campinas, já tinha uma equipe indo para um outro local do Marajó. E daí lá para Fuá, que faz divisa com Macapá. E daí a gente foi para lá. Eu fui com alguns missionários, e lá a gente foi fazer um trabalho realmente evangelístico, na parte de visitar famílias e levar cesta básica. E aí Deus foi mostrando, e ali eu fui me apaixonando por esse povo maravilhoso. Tem amigos, tem o pastor Paulo, que tem um trabalho maravilhoso lá, que é a CAEG, que cuida de crianças que elas são, muitas das vezes foram abandonadas, ou tiveram algum tipo de abuso, alguma violência, alguma coisa. Elas são levadas para a CAEG, para esse local, onde o pastor ele faz o direcionamento lá, cuida das crianças. E também ele tem um contraturno escolar que cuida das crianças lá também, sempre ali falando da palavra, ministrando para as crianças. E eu me apaixonei por esse lugar. Hoje temos uma missionária lá do Compaixão em tempo integral lá, faz 1 ano que ela está lá. Nossa! Todo dia ela serve lá com o pastor. Então, assim, a gente foi se apaixonando por essa missão. No ano passado no ano retrasado, levamos a nossa primeira equipe, com 12 missionários. Daí a gente começou a fazer esse trabalho lá. Então, surgiu essa paixão pela comunidade ribeirinha. Hoje a gente mais mobiliza pessoas daqui, consegue uma ajuda aqui, outra ali. Então, já temos uma missionária lá, então é mais esse trabalho na parte de... E pastor, quando o pastor vai para esses locais tão com tanta pobreza, com tanta vulnerabilidade de várias formas, que é a vulnerabilidade emocional, psicológica, Sim. né, familiar, aquelas famílias decadentes mesmo. Uhum. Qual
Como que é a sensação para o pastor, assim, Senhor, o senhor não está vendo esse povo? Ou o pastor entende que isso também faz parte de um propósito? É difícil, é muito difícil você ver pessoas em algumas situações. Por exemplo, quando a gente foi a primeira vez para o Marajó, recebemos a visita de uma menina lá no barco e ela pedindo ajuda para a família. Minha esposa começou a conversar com ela, a gente foi até a casa. Chegou lá, eram 5 crianças, uma tinha uma doença lá, um bebezinho menor, e a casa, o telhado feito de palha, casa feita de barro, enfim. E eles não tinham nada para comer, ela mostrou a panela, tinha um mingau de açaí, que ela estava comendo há 3 dias ali, aquele mingau de açaí. E aquilo acabou comigo, assim, foi muito, muito forte ver aquela cena. Graças a Deus tinha alguns amigos que tinham levantado alguns recursos. Aí eu perguntei para essa menina, falei, o que você quer comer? E eu achei que ela ia falar alguma coisa, sei lá, né, de criança, né? Falar, sei lá, um Danone, uma bolacha. E ela falou assim, feijão, tio. Meu Deus. Aí eu falei, pô, feijão, né? Eu falei, nossa, isso acabou comigo. E eu falei, feijão, o tio já trouxe, que a gente levou uma cesta básica. Mas o que? Alguma coisa. E ela não sabia falar, eles não sabiam nem... Acho que não tinha... Nem o que pedir, né? Nem o que pedir. E a gente levou eles até um mercado que tinha lá na região, essa família. E eu falei, ó, o tio tá com valor aqui, vocês podem escolher o que vocês quiserem. E eles ficavam parados, eu não conseguia. Eu falei, vocês comem isso daqui? Aí a gente foi meio auxiliando. Enfim, então foi muito impactante ver pessoas nessa situação. E também pessoas que ali não conheciam Jesus de uma forma, como posso dizer, de uma forma que é pregado, muitas das vezes, que não é o Jesus que nós conhecemos, é um Jesus que eu conheço, que me amou, que estende a mão. Então, vendo essas pessoas nessa situação, a gente entende que, no meu caso, eu entendo que faz parte de um processo, de um propósito, ir até aquele lugar e apresentar Jesus, apresentar que ainda há salvação, que ainda há esperança, que ainda há possibilidades, independente da situação que ela esteja vivendo, né? Que aquilo, é claro, a fome, a doença, tudo isso, a gente encontra em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar você vai encontrar. É claro que tem lugares que são mais complicados, ribeirinhos, Moçambique, muito mais complicado o acesso até esses recursos. Mas Jesus, ele está aí disponível para Ele é o mudar a vida das recurso, pessoas. né? Ele é o que as pessoas precisam. É o verdadeiro recurso, né? É Jesus e conhecendo ele, as demais coisas são acrescentadas. Então, eu creio sim que quando essas pessoas são visitadas, são alcançadas ali, elas geram a fé delas, são aumentadas, a esperança é aumentada, e ali ela tem o contato dela com Deus é diferente, é transformado, e essa pessoa também passa a ter a intimidade dela com Deus. E ali ela começa a ter as experiências dela com Deus também, né? E aí Deus vai mudando a vida delas e as histórias delas, né? De cada uma delas, então. E isso, porque Deus vai respondendo oração. Sim. Deus, estou nessa situação. Deus responde a oração, manda algum missionário lá ajudar. Então, o nosso papel é só ir lá e apresentar. Jesus está disponível, ele está aqui. É esse Jesus que nós acreditamos. E daí essas pessoas começam a ter essas experiências, né? Tanto lá no Ribeirinho, que a gente chegou lá em situação que uma pessoa estava com uma tartaruga para a família inteira comer. Meu Deus. Tinha uma tartaruga lá e a gente chegou, e a gente estava andando assim no rio e com algumas cestas básicas. E daí o pastor falou, Serginho, vai direcionando aonde Deus tocar seu coração, você pede para parar. Eu falei, amém. Aí vi de longe, avistei uma mulher, estava ali, e lá assim, bem, bem pobre mesmo a situação deles. Uhum. E paramos o barco, falei, pastor, aqui, vamos parar aqui, vamos ver a história. Aí subimos, chega lá, a mulher tava com uma tartaruga que ela ia fazer para as crianças. E até brincamos, falou assim, a tartaruga ganhou um dia de vida, hein? É bem isso. Chegamos lá com a cesta básica, chegamos lá com os médicos, foi ver a situação das crianças. E ali
oramos com as famílias, né? Falamos, ó, foi Deus que mandou tudo isso daqui e tal. Então, e a gente teve a oportunidade de retornar no outro ano nessa família, e ali, nossa, eles receberam a gente com uma alegria, e a gente pôde ver ali, o marido começou a trabalhar, a situação começou a mudar ali dentro A mudança de vida, né? a mudança de vida. Então, eu creio que ele foi um start para que eles tivessem, a fé deles fosse ativada, né? E chegou o alimento espiritual e o físico, né, pastor? físico. Então foi muito gratificante retornar naquele lar e ver aquela situação. E o mesmo em Moçambique. Moçambique é um local assim muito difícil, aonde a gente esteve lá nas aldeias, mais afastado no interior, um local sem saneamento, sem água. O projeto coordenado pelo pastor Alex, a Mission, lá que tem um projeto. Ele mora nos Estados Unidos hoje e ele está à frente desse projeto. No ano passado, ano retrasado, eles foram lá, cavaram um poço na comunidade, em Namialo, e ali surgiu, Deus colocou no coração dele que haveria ali a Vila da Esperança. Então, um local onde as casas são de barro e telhado ali de folhas, folha de bananeira, folhas ali, e sem saneamento, sem nada. As crianças ali, numa situação sem estudo, muito triste de ver. Roupa, sem alimentação. Então eu fui para lá em julho do ano passado e pude de perto ver a realidade e voltei assim muito impactado com o que eu vi ali naquela situação de Moçambique, vendo as crianças naquela situação de fome. As crianças ficavam o dia inteiro com a gente. Nós fomos lá para construir uma escola, pelo menos fazer a fundação da escola. E daí as crianças ficavam o dia inteiro lá e falavam, pô, que essas crianças ficam o dia inteiro aqui, não comem nada, né? Como que fica? E ali, às vezes, a gente levava uma bolacha, levava algumas coisas pra gente comer, e a gente não conseguia comer, porque não tinha um espaço reservado pra gente, então era no meio da onde as crianças estavam. Meu Deus. Então eles chegavam, você tinha que dar tudo. Às vezes a gente, para comer alguma coisa, a gente tinha que andar alguns quilômetros para ir até um posto de gasolina para conseguir comprar alguma coisa para a gente conseguir comer. Mas o que a gente levava ficava tudo ali, porque a hora que eles viam, não tinha como, né? Você comer e as crianças ali. E o que me marcou foi uma menina chamada Zaura, inclusive tem no meu Instagram a história dela. Ela, pequenininha assim, tava com uma bolacha na mão dela. Titio, me dá uma bolacha? E tipo, olhei assim, nossa, pequenininha, falando assim, nítido, né? Aí eu falei, o que você quer? Quero uma bolacha, titio. Aí peguei e dei umas bolachas para ela. E daí ela nunca mais falou nada comigo. Lá eles falam português, mas ela nunca mais falou nada. Ela ficava, às vezes ia lá, ficava do meu lado, mas ela não falava nada. E sempre com a cara fechada, e ali conversando, brincando. E resumindo um pouco, no penúltimo dia, ela ficou do meu lado e eu vi ela mastigando. Eu falei, o que você tá mastigando aí, Isal? E a hora que ela abriu a boca era a terra. Ela tava comendo terra. E a menininha que tava do lado dela pegou e falou, tio, ela tá com fome. Ela tava comendo terra. Eles faziam uns bolinhos lá de terra. Nossa. E eu vi essa menina comendo terra, assim, mexeu muito comigo, aquela situação da Zaura. E aí no outro dia a gente conseguiu ajuda com alguns amigos aqui do Brasil, tal, mandaram dinheiro. Eu consegui comprar muito doce, bolacha, né? A gente fez uns saquinhos de doce, tal, para dar para as crianças. E no último dia que fui entregar para ela me deu um sorriso, tirou foto comigo, sabe, sorrindo, conversando, dançando. E eu espero em breve ver a Zaura estudando na escola, ver a Zaura tendo esperança, sabe? Como diz o nome da vila, Vila da Esperança. E marcou muito a história dela. Eu imagino. Eu imagino que tenha sido assim. Naquele momento, talvez passou um filme na cabeça do pastor no seguinte ponto, que eu acho que na minha passaria.
o quanto a gente reclama por tão pouco. Sim. Às vezes porque a gente não usa a roupa que a gente gostaria de usar, porque a gente tem que usar uma um pouco mais simples. A gente não anda no carro que talvez a gente sonhou um dia em andar. Sim. E aquela menina, tudo que ela queria naquele momento era uma bolacha, um pão, alguma coisa, porque ela estava comendo terra. Então acho que isso, né, nesse momento deve passar um filme, deve ser algo assim inexplicável. Sim, é todo nosso orgulho, vaidade, tudo que você carrega, que Deus quebra a cada dia, cai por terra ali, né? Porque você vê a situação daquelas pessoas. É muito triste ver crianças naquela situação. Querendo ou não, no Brasil nós temos acesso. Hoje, se uma família ele quer um alimento, ele entra em contato com um, com outro, com uma base missionária, com uma igreja. Dificilmente essa pessoa vai passar dificuldade. Talvez ela demora um dia ou outro para conseguir, mas tem os caminhos hoje. Tem do governo também, tem algumas coisas que tem acesso às pessoas. Enfim, uma bolsa, alguma coisa as pessoas ganham. Lá já não, lá eles não têm acesso a nada. As roupas, as crianças usam a roupa tudo rasgada. Eu trouxe até umas roupas rasgadas, as crianças. Então, assim, é uma realidade muito diferente da que a gente vive. Muito Então, diferente. você volta assim, dando valor a cada coisa que você tem. Deixamos a maioria das nossas roupas ficou lá com os trabalhadores, os homens também, um pai de família com roupa tudo rasgada. Você fala, cara, como pode, sabe? Então, você volta realmente transformado. Eu acredito que todo mundo deveria fazer uma viagem missionária nesse sentido. Eu acredito que cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu nicho, o seu lugar que Deus preparou para trabalhar. Mas esses lugares são lugares, pedagogicamente, que Deus nos ensina, sabe? Que, cara, dá valor mais nisso que eu tenho te dado, que eu tenho derramado na sua vida, sabe? O seu trabalho, a sua casa, a sua roupa, o seu café da manhã, de manhã. Você Agradeça mais, né, pastor? seja mais grato. Então você volta assim, realmente entendendo que, cara, que tipo de ser humano que eu tô sendo? Que tipo de filho eu tô sendo para Deus, né? Tipo, Sim. como que ele me vê? Cara, então a gente volta com esse pensamento de ser mais grato. E a ideia de voltar é realmente mobilizar as pessoas para que elas entendam que, cara, seja grato naquilo que Deus tem te mostrado. Para de reclamar um pouquinho. Aquela pessoa que você fica do lado ao céu, a terra ou vida, né? Tipo, cara, para um pouco, começa a agradecer mais o livramento que Deus te deu. Sim. O cuidado que Deus tem com a sua família, com seus filhos. Então, a ideia é sempre mobilizar, para que elas entendam que existem pessoas que estão numa situação muito piores, né? Então, é complicado. O pastor, e quando o pastor voltou, que aí o pastor passou por toda a luta pela saúde, Sim. que o pastor, né, foi malária, né, pastor? Sim. O pastor teve logo quando voltou. E foi um momento de quase morte, né, pastor? Sim. Ele ficou ali entre a vida e a morte mesmo, assim, por um fio. O pastor, em algum momento, teve aquela sensação, Senhor, eu estava lá fazendo a tua obra. E olha o que eu tô passando aqui. Houve esse pensamento, pastor? Não, é muito, assim, não cheguei a questionar Deus em nenhum momento. Eu entendi que tinha um propósito, sabe? E até minha esposa estava falando, algumas pessoas falando, ele não vai voltar mais para lá não, né? Não sei o quê. E eu falei, assim que Deus preparar, eu vou voltar, porque se Deus me livrou da situação que eu estava, cheguei no hospital, um médico virou para ela e falou, seu marido tem 1% de chance, né? E assim, a gente vai entubar ele agora, a gente não sabe o que vai acontecer. E a malária já tinha tomado conta do meu corpo. Os órgãos estavam totalmente, não correspondiam ali aos medicamentos. Estava numa situação, e eu descobri internado que eu tinha uma doença que é imune a alguns medicamentos. Meu Deus. Eu não sabia. E a primeira dose que foi dada de malária, por remédio da malária, ela foi como água no meu sangue, porque eu era imune a esse medicamento. E eles não sabiam até então. Então isso foi agravando mais. Então eu entrei em choque, foi onde eu fiquei 4 dias desacordado, e eles queriam me entubar. E se entubasse, com certeza, seria um passo muito assim, cara, só realmente
um milagre de Deus, né? Enfim, aí deram uma segunda dose, depois que descobriram que eu tinha essa doença, essa deficiência imunológica, né, no sangue. E daí deram um outro medicamento muito mais forte. E daí começou. E aí a minha esposa começou a mobilizar as pessoas para orar, igrejas, projetos missionários, pessoal de fora do Brasil começou a interceder, a orar, ia no hospital todo dia ali orando pela minha vida, e eu ali desacordado. E até o dia que eu acordei, e assim, e aí Deus começou a fazer um milagre na minha vida. Eu acordei, estava com uma máscara de oxigênio, muita dificuldade de respirar, e já na sequência já comecei a hemodiálise, que meu rim tinha parado, e aí começou a hemodiálise, eu tomando sangue, eu tomei 9 bolsas de sangue lá. Fui para a UTI, na UTI também foi um processo assim, muito doloroso, mas vendo Deus trabalhar em cada detalhe, e Deus conhece o meu coração. Não questionei em nenhum momento, só glorificava o nome dele. Falei, Deus, obrigado, porque o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de todas as coisas, e eu não vou parar. Eu entendi que se o Senhor está me dando uma nova oportunidade de viver, é porque o Senhor quer mais, e o Senhor tem mais para mim. Então, ali eu já sabia que saindo de lá, eu ia continuar fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, com mais intensidade. Não falo na quantidade de obra, mas na entrega de coração, sabe? Uhum. Entrega realmente daquilo que, pelo amor, pela paixão de fazer. Porque hoje eu faço obra de Deus, não faço porque eu tenho que fazer ou porque é o meu trabalho. Eu faço por amor. Eu tenho amor em fazer porque eu creio que é isso que Deus me chamou. Então, em nenhum momento questionei Deus, em nenhum momento seja feita a sua vontade, Deus. Se for, ainda conversando com a minha esposa, teve um momento lá que estava fazendo hemodiálise e aquilo era muito complicado, que era 4 horas trocando sangue ali, não podia me mexer, enfim. E eu falei, cara, será que eu vou ter que ficar fazendo isso pro resto da vida? Porque tem gente que tem que fazer isso, Sim. né? E eu falei para ela, mesmo se eu tiver que fazer tudo isso durante o resto da minha vida, eu não vou parar. Eu vou continuar fazendo o que Deus... Enquanto o homem te deu 1%, Deus estava com os outros 99, né, pastor? 99, e nós estávamos com 99 também de fé. É isso. E crendo que Deus restauraria, e graças a Deus retornei em novembro no médico, fiz os exames, malária 100% curada, sangue 100%, todos os órgãos 100% também, não tenho nenhuma sequela da parte do rim, não precisou mais fazer também hemodiálise. Então, tô 0 bala para fazer aquilo que Deus chamou para fazer e carregar. Talvez aí você fala assim, ao invés de questionar o que Deus fez, você fala diferente, fala, Senhor, eu precisei passar por tudo isso para me deixar forte, para eu voltar lá e correr mais nenhum risco. Sim, na verdade, o Espírito Santo ministrou muito meu coração enquanto eu estava na UTI. Estava ali na UTI e Deus falou assim, ó, nítido ao meu coração, eu estou trocando o seu testemunho. Porque hoje as pessoas te conhecem por ser um ex-dependente químico, ser um ex-usuário, um ex-alcoólatra, enfim. E elas vão te conhecer pelo milagre também que eu estou fazendo na sua vida. Então, eu estou trocando o seu testemunho. Nossa, que forte. Pastor. Então, ali, assim, entendi que é um propósito de Deus, tanto para a igreja também se unir em oração. E é o que eu falo, assim, é muito difícil você ver igrejas unidas, pessoas unidas por um propósito. Falo, você vê secularmente muita gente junto, fazendo muitas coisas. Mas dentro das instituições religiosas, né, no caso das igrejas, é muito difícil. Porque muitas das vezes tem a questão da placa, tem a questão de várias coisas que não deixa unir. E assim, por poucas vezes eu vi muitas pessoas unidas em oração. Então, essa união, eu acredito que fortaleceu a fé de muita gente. E não só a minha vida foi alcançada,
que Deus me livrou da UTI, de tudo aquilo que aconteceu, me livrou da morte. E também tudo isso favoreceu para que a fé de muita gente fosse aí, né, fortalecida. E hoje, graças a Deus, a gente pode falar num milagre que Deus operou, que eu conhecia milagres, conhecia histórias. De ouvir falar, né? De ouvir falar, e hoje eu vivi um milagre. Então, esse final de semana estávamos lembrando, vendo as fotos, os vídeos, e hoje olhar e assim olhar para trás e falar: Deus, cara, tudo que a gente passou é só glorificar o nome dele e crer que ele tem um propósito em tudo que a gente passou, tem um propósito, e o tempo é de avançar agora, né? E eu acredito também que seja, inclusive, para reforçar o que a própria palavra de Deus diz, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sim. Então, o Deus que ressuscitou mortos, que curou leprosos, que curou paralíticos, né? Ele continua fazendo, ele continua sarando, ele continua ressuscitando. Sim. É manter essa chama da fé viva, né? Então, às vezes a gente consegue viver, muita gente consegue viver a vida inteira ali ouvindo o testemunho de outras pessoas, e tá tudo bem, a sua fé tá fortalecida, mas existem algumas pessoas que ela precisa ver o testemunho de perto, né? Ver o milagre acontecer ali mais palpável, né? O tal do Tomé, né? Precisa ver para crer. Ver para crer. Assim. Nós somos assim, né? E hoje, graças a Deus, assim, tem muitas pessoas, recebi muitas mensagens falando: cara, na situação, dentro do hospital, eu comecei a andar lá depois de um tempo, e o pessoal: cara, não acredito que é você. Chegou uma mulher que era enfermeira lá, estava sentada, assim, tomando sol lá dela. Eu te levei para fazer um exame, você estava desacordado, eu não acredito que você está nessa situação, cara. Eu falei: é Deus, né? Então, assim, dentro do hospital já começou os testemunhos, depois a gente voltou no hospital só para orar pelas pessoas que eu tinha ficado no quarto ali, que a gente conheceu, a gente voltou para orar por essas pessoas também, e os médicos, os enfermeiros, vendo ali o que Deus fez, realmente foi um milagre, e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que Deus, ele fazia, ele faz e ainda vai fazer muitos milagres, né? E graças a Deus isso serviu de combustível para uma nova história que ele está escrevendo para a gente viver com um propósito. Incrível. Pastor, eu gostaria de agradecer imensamente o seu tempo aqui disponível, conversando conosco. Foi, assim, testemunho edificante, uma história incrível. Agradeço mesmo. Que Deus abençoe, que continue prosperando esse projeto, porque ele tem muito mais para fazer. Se é só um pouquinho, tem muito mais. Deus ainda vai usar muito a vida do pastor. Muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Meu muito obrigado, pastor. Amém. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Conte com a gente sempre. Obrigado. Você que está em casa, siga o pastor Compaixão Aquece. Quem quiser ser voluntário, quem quiser abençoar, ofertar na vida, eles estão aqui abertos para isso. Então, que você possa ter sentido um pouquinho do que o pastor viveu. Eu sei que edificou a sua vida, eu tenho certeza. Então, meu muito obrigado e até o próximo episódio.